11 horas e 50 minutos. Agora eu quero falar de um outro assunto. Quero sua atenção máxima, principalmente você que é motociclista e está aqui ligadinho no Balanço Geral Manaus. Tá perigoso, né? Tá difícil andar de moto aqui na capital. É um desafio para esses motociclistas, tá? Os acidentes envolvendo as motos têm se tornado, infelizmente, cada vez mais frequentes. Um aumento alarmante no número de mortes foi registrado, tá? Os especialistas estão alertando, inclusive, sobre a relação entre imprudência no trânsito e as consequências fatais para esses motoristas e também passageiros. A Record preparou uma reportagem especial sobre esses dados e mostrando a realidade desses motociclistas que acabam sendo tão vítimas no trânsito de Manaus. Balança. Felipe Salles teve a vida transformada no dia 20 de dezembro de 2020, após sofrer um grave acidente de moto em uma das principais vias do bairro Parque 10. As câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente. O estudante foi arremessado, sofreu fraturas pelo corpo e ficou sem andar por mais de um ano. Ele foi mais uma vítima da imprudência no trânsito. Foi exatamente aqui nesse ponto, na Avenida Perimetral, no bairro do Parque 10, que o Felipe sofreu o acidente. Felipe, conta pra gente como é que foi aquele momento. Foi um domingo à noite, eu estava indo pegar um lanche aqui no Parque 10. Estava indo em direção ao centro e aqui na faixa da direita eu estava saindo na curva aqui, como a gente pode ver. Aí uma senhora de 70 anos estava querendo entrar aqui para o seu condomínio, onde ela mora. Isso foi bem aqui, nesse ponto. Eu fui jogado bem próximo ao muro, que eu acredito que dá uns 10 metros por aí. Durante todo o acidente, Felipe permaneceu consciente, mas não imaginava as consequências que enfrentaria a partir dali. Na época, eu era atleta de natação, há 12 anos, e foi o que mais me impactou. Qualquer pessoa ficaria triste por não andar por um tempo. E um atleta ser impedido de continuar no seu desporto, aí foi o que mais mexeu comigo. No local, apesar da sinalização, a cena se repete quase que diariamente. Vários acidentes por conta dessa faixa aqui, que inclusive está apagada. E aqui passa muita cliente de manhã cedo, passa muita criança que vai para o colégio que tem aqui atrás. E a maioria dos motoristas não respeitam, eles não querem parar. Então, o que acontece? Quando um para, o outro não para, aí acontece a batida. O número de motociclistas que perdem a vida no trânsito é cada vez mais preocupante em todo o país. Os acidentes envolvendo motos são geralmente mais graves, já que esse tipo de condução deixa motoristas e passageiros mais expostos. O relato de acidentes entre motoqueiros é comum. Foi negligência circular, o carro me bateu por trás, eu caí e quebrou meu braço. O carro me bateu por trás, arrebentou a minha moto toda, eu passei acho que uma semana internado no 28 de agosto, fratura na perna, no braço e uma queimadura de 3º grau desse lado. Ele confessou que vinha em alta velocidade, né? Ele pagou todas as despesas, ele era um policial civil, né? Mas ele confessou que vinha em alta velocidade e, segundo ele, não tinha me observado na pista. Os especialistas alertam. O número de casos fatais está relacionado diretamente com a imprudência no trânsito. O motociclista, diante da impaciência, do trânsito, do descongestionamento, ele sempre opta por pegar um atalho, transitar por cima da calçada, executar a operação por cima de um canteiro divisor, avançar um semáforo. São imprudências que expõem os condutores desse tipo de veículo, os motociclistas, a uma ocorrência. E os números, as estatísticas confirmam. Infelizmente, hoje na cidade de Manaus, mais de 50%, quase 55% das vítimas fatais no trânsito são desse grupo. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, em Manaus, as zonas norte, leste e oeste correspondem por 76 das 212 vítimas fatais no trânsito da capital. Dados dos 7 primeiros meses do ano. E os motociclistas foram as maiores vítimas. 102 motoqueiros perderam a vida, o aumento de mais de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, com um registro de 64 mortes.
Entre as vias que oferecem mais perigo para os motociclistas está o Rapidão Rodoanel no trecho da Avenida do Turismo. Hoje ela lidera o índice de sinistros com óbitos na nossa cidade. E olha que nós estamos falando de uma via em perfeitas condições, que acaba proporcionando aos condutores ali um excesso de velocidade, que contribui ali para quando ocorre um acidente com grandes proporções, né? O Felipe, que você conheceu no início da reportagem, após o susto, considera o acidente como um renascimento. Eu levo o dia 20 de dezembro como eu nasci de novo. No interior do estado, o meio de transporte mais utilizado são as motocicletas. A capital recebe um grande número de acidentados. É o caso do Raul Bisneto. Ele sofreu um grave acidente em Urucará e precisou ser transferido para Manaus. Ele teve a perna esmagada. Eu estava indo para a padaria comprar pão. Aí, antes de eu chegar na esquina, um caminhão de lixo me fechou. Pegando a minha perna esquerda, a roda traseira dele, e esmagando no pedal da moto. Entrou na minha perna e me esgalhou meus ossos. Após 5 cirurgias e um medo de não voltar a andar, Raul continua em processo de recuperação. Por exemplo, na hora do acidente, isso já começou a passar rapidamente na cabeça, assim, tudo que eu ia enfrentar para chegar até onde eu cheguei. Né? Em sua grande maioria, o processo de recuperação é lento e requer paciência. A nossa ideia é que ele volte a se recuperar mais próximo do que era pré-lesão. Isso depende de muitos fatores. O primeiro fator, obviamente, a gente tem que levar em consideração a gravidade da lesão. O segundo ponto é a questão do processo de reabilitação dele após a fixação. Isso depende de acesso à fisioterapia, terapeuta ocupacional e à equipe ortopédica. O ortopedista Dr. Tiago Montenegro destaca que a prevenção ainda é o melhor remédio. A maioria dos meus pacientes nos pronto-socorros são vítimas de acidente de moto, né? Mas eu acredito que chega em torno de 70% a 80% dos casos de fraturas nos pronto-socorros. O primeiro ponto são políticas públicas de prevenção ao acidente de trânsito, conscientização da população e a orientação com o uso de capacete, no caso dos motociclistas, e o uso de cinto de segurança, no caso dos motoristas. Para reduzir as sequelas da lesão, o ideal é que esse paciente ele seja submetido à cirurgia definitiva no mínimo espaço de tempo, entre o momento do acidente até a cirurgia.